Na questão 41, nós temos que se x é igual a 9 vezes o logaritmo de 2 na base 120, mais 3 vezes o logaritmo de 3 na base 120, mais 2 vezes o logaritmo de 125 na base de 14.400, podemos afirmar que x é igual a 2, x é igual a 3, letra B, letra C, x igual a 4, letra D, x igual a 5 ou letra E, x igual a 6. Bem, nós vamos começar essa questão trabalhando aqui numa mudança de base, para a base 120, porque as duas primeiras parcelas aqui da soma desses logaritmos, a base é 120, certo? Então a gente vai ter que tirar essa base aí de 14.400. Então nós vamos trabalhar com essa terceira parcela, ou seja, 2 vezes o logaritmo de 125 na base de 14.400, e na mudança de base vamos colocar na base 120, né? Então isso aqui vai ser igual a 2 vezes o logaritmo de 125 na base 120 dividido por logaritmo de 14.400 na base 120, certo? E aqui a gente já vê logo o que 14.400 é a mesma coisa que 120 ao quadrado, ou seja, o logaritmo de 14.400 na base 120 é 2. Então isso aqui vai ser igual a 2 vezes o logaritmo de 125 na base 120 dividido por 2, né? Ora, a gente aqui pode cortar o 2 do denominador com o 2 do numerador. Então isso aqui vai nos dar o quê? Que isso aqui é igual a logaritmo de 125 na base 120. Só que a gente também pode concluir a seguinte coisa: se a gente for fatorar esse 125, nós vamos ver que 125 é a mesma coisa que 5 elevado à terceira potência, né? Então, reescrevendo isso aqui, nós vamos ter o quê? Logaritmo de 5 elevado a 3 na base 120, certo? Então, reescrevendo, nós vamos ter isso. Logaritmo de 5 à terceira na base 120. Lembrando que essa potência aí, 3, ela vai passar multiplicando o resto do logaritmo, né? Vai para frente multiplicar o resto do logaritmo. Então, isso aqui é igual a logaritmo de 5 elevado a 3 na base 120, não é isso? E aí, como a gente faz, o que ocorre? O 3 passa para frente e multiplica o resto do logaritmo. Então, nós vamos ter que isso aqui é igual 3 vezes o logaritmo de 5 na base 120. Agora que a gente conseguiu deixar todo mundo bonitinho aí na base 120, vamos reescrever nossa expressão ali, nossa adição lá em cima, né? Então, logo, x é igual a 9 logaritmo de 2 na base 120, que é a nossa primeira parcela, certo? Aí vamos repetir a segunda e a terceira parcelas. Então, na segunda parcela, nós vamos ter mais 3 logaritmo de 3 na base 120, né? E a terceira parcela, que a gente vai ter o quê? Mais 2 vezes o logaritmo de 125 na base de 14.400. Agora, a gente vai reescrever novamente tudo isso aqui e trocar a terceira parcela, né? Lembrando que esse 9 na primeira parcela aqui, a gente pode decompor em 3 vezes 3, para deixar mais parecido com as outras parcelas, certo? Então isso aqui é igual a 3 vezes 3 logaritmo de 2 na base 120, mais 3 logaritmo de 3 na base 120, mais a nossa terceira parcela, né? Que, como a gente calculou ali em cima, vai ser o quê? 3 logaritmo de 5 na base 120. Esse 3 vezes 3, que está multiplicando aqui a primeira parcela, um desses 3 ele sobe para o 2, né? Então vai ficar mais parecido ainda uma parcela com a outra. Então o nosso x é igual a
3 vezes o logaritmo de 2 à terceira na base 120, primeira parcela, né? 3 vezes o logaritmo de 2 elevado a 3 na base 120. Isso é a primeira parcela. Mais a nossa segunda parcela, que é o quê? Que é 3 vezes logaritmo de 3 na base 120. Mais a nossa terceira parcela, né? Que vai ser o quê? 3 vezes o logaritmo de 5 na base 120. Ora, a gente está vendo agora que está bonitinho aqui, todo mundo, né, parecido aqui. 3 logaritmos de 120, aí nós temos esses valores aqui, que uma soma a gente vai repetir aqui no caso, 3 vezes logaritmo de 120, de base 120, e vamos multiplicar esses termos que que estão nessa base, né? Então nós temos 3 logaritmos de 2 elevado à terceira vezes 3 vezes 5 na base 120, né? Aqui basicamente morreu a questão, porque quando a gente elevar 2 à terceira vai dar o quê? 8. 3 vezes 8, 24. E 24 vezes 5 vai dar 120. Então nosso x vai ser igual ao quê? 3 vezes logaritmo de 120 na base 120. Aqui não tem mais o que fazer, né? Se você calcular o logaritmo de 120 na base 120, isso aqui é 1. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deduzir aqui que o nosso x vai ser igual ao quê? Igual a quê? X é igual a 3 vezes 1. Pronto, a gente acaba de achar a resposta, né? 3 vezes 1. X vai ser igual a 3.